Sejam bem-vindos ao webinar dessa tarde. Para quem não me conhece, eu sou o Guilherme, eu sou coordenador aqui da Câmara Alemã. Prazer falar com todos vocês e obrigado pela participação nesse webinar. Hoje a gente fala de um tema que é muito caro aqui para a gente da Câmara, que a gente quer trazer cada vez mais, que é o agro, ainda mais juntando com temas que muito quentes hoje em dia, que é a parte da redução de custos, da parte também da indústria 4.0, e para ajudar a gente nesse tema, a gente tem aí os facilitadores da nossa empresa associada IFM, grande parceira aqui da casa, a quem eu vou deixar conduzir essa apresentação. Caso vocês tenham alguma dúvida, enfim, por favor, ou podem interromper os facilitadores, ou até usar a ferramenta, né, de levantar a mão, para que a gente consiga aí abordar de uma forma organizada a dúvida de vocês, tá? Como eu disse, é um tema muito, muito especial para a gente, então, ao final das apresentações, eu vou lançar aí uma enquete para realmente checar aí a aderência de vocês com o tema, para que ajude a gente a desenvolver a agenda dos próximos encontros de temas parecidos, tudo bem? Então, queria convidar o Thiago, queria convidar o João para, enfim, fazerem a apresentação. Bom, a apresentação é de vocês, estou aqui para qualquer coisa. Obrigado, pessoal. Obrigado aí, a oportunidade, né? Bom, pessoal, a gente vai dividir a apresentação em duas partes aí, tá? Já me apresentando aí, meu nome é Thiago Piscin, eu sou Key Account Manager do agro dentro da empresa IFM Electronic, tá? O João depois vai fazer a apresentação dele aí. O nosso intuito aqui é passar algumas aplicações interessantes, né, no mercado do agro, né, na redução de gastos aí com insumos, né, e o João vai chegar mais na parte de produtividade. Então, se nós juntarmos, né, os dois temas, nós temos um saving bem interessante aí na parte do agro, tá? Eu vou só compartilhar a minha tela aqui, vocês só me confirmam se vocês estão vendo. Tá aparecendo. Tá aparecendo, né? Ups. Bom, então, pessoal, essa é a agenda de hoje aí, né? A minha parte, a gente vai falar um pouquinho aí como a tecnologia, né, do Agro 4.0, ela pode nos ajudar, né, na redução, né, do excesso, do desperdício, né, dos insumos no nosso campo, tá? Bom, hoje quando a gente fala em insumo, né, o que a gente tem aí, quais são os desafios, o que vem na nossa mente, né, na parte do agro, né? Bom, aumento da população, né? A gente tem aí um crescimento de a cada 10 anos, né? Nós estamos a cada 3 anos, né? Geralmente, dado do IBGE aí, a gente cresce cerca de 10 milhões de habitantes. Então, se a gente colocar isso num futuro aí, né, não muito distante, né, são mais bocas que a gente vai ter que alimentar, né? Então, a gente só temos duas formas de aumentar isso, né? Ou a gente aumenta o nosso campo, né, mais terras, ou a gente trabalha com o que a gente tem, né? Que é a parte que o João vai falar aí mais para frente, com o aumento da produtividade, né? Então, uma das formas que a gente tem aí, né, é o controle dos insumos, né? Tanto a falta quanto o excesso, né, eles são prejudiciais ao plantio, né, e à qualidade dos produtos, né?
Se você tem a falta de um fertilizante, por exemplo, você tem um rendimento da sua colheita muito menor, né? Porém, o excesso também ele causa problemas na semente, né? Então, também tem o caso tanto a falta quanto o excesso nos causariam um problema muito sério, né? Outro exemplo que a gente pode dar da falta e o excesso, principalmente no mercado sucrocoleiro, né, é a questão das chuvas, que é um insumo que nós não temos como controlar, né? A falta é complicada porque você reduz o desempenho da colheita, né? E o excesso também é complicado, porque aí o maquinário, né, no campo, ele fica também complicado de você gerenciar, né? Então, o foco dessa redução aí é você ter, não é você, eu faço um parênteses muito grande com a nossa vida pessoal, né? Quando a gente tem algum tipo de necessidade de guardar um dinheiro aí no final do mês, o que a gente faz? A gente corta os excessos, né? A mesma coisa a gente pode aplicar na parte da agricultura, tá? Manutenção do maquinário agrícola. Então, o maquinário hoje é o que a gente mais tem aí da questão de evolução, né? Então, máquinas cada vez mais tecnológicas, né? Com tecnologia embarcada, aonde você não somente a parte mecânica do seu maquinário ele precisa estar em dia, né? Mas também as peças, o desgaste, né? O óleo, por exemplo, né? A verificação do ciclo do óleo, isso é muito importante também quando a gente fala em redução de gastos, né? Principalmente o maquinário, que às vezes você tem um problema no campo e essa troca da peça ou coisas do estilo tem que ser trocadas em campo. Então, distância, né, toda a parte de logística e fora a perda de tempo também, tá? Então, visto esses desafios, né, a IFM teve aí alguns insights, né, para poder ajudar os clientes, tá? Bom, a parte de fertilização, né? Quando você vai fazer, você faz um estudo, né? Geralmente um engenheiro agrônomo, né? Faz um estudo do solo daquela região, né? O que você precisa ali de fertilizante e tal. Ele coloca ali um valor, né? Onde você vai comprar esse fertilizante, né? Com sensores hoje de vazão, né? Então, você tendo uma vazão instantânea, né? A totalização da vazão, isso jogado em sistemas de remotas, né? De I/O remotos e comunicando com o IHM, você consegue ter esses dados, o operador consegue ter esses dados. Então, o auxílio também de sensores de velocidade, por exemplo, do trator, né? Você consegue fazer uma lógica de controle onde você tenha a velocidade e mais a vazão instantânea te dando um alarme, se você estiver muito rápido ou muito devagar com a quantidade de fertilizante que você está utilizando, com a vazão instantânea. Tá? Esses dados fazem com que o operador tenha ali a noção no momento que ele está aplicando. Então, se ele está muito rápido, muito devagar, né? Para quê? Para que você não tenha, quando você terminar, né, a fertilização naquela área, você não tenha sobras no seu implemento e que você também não tenha falta no meio da aplicação da fertilização. Tá? Então, todos esses dados atrelados a um controle e uma visualização de forma instantânea faz com que você não tenha desperdício. Tá? Além do que, um exemplo, né, você colocando sensores de pressão também nos implementos, você consegue verificar, né,
a questão do entupimento dos sprays também, né? Então, um exemplo, né, de uma situação, se você tem uma vazão constante, né, uma redução da vazão, desculpa, né, e um aumento da pressão, isso pode te indicar um problema de entupimento dos sprays injetores, né? Então, esse dado, ele pode ser dado para você em questão de segundos com o operador, né? Com isso, você não vai continuar andando com o trator, fazendo o seu processo de fertilização e com a fertilização sendo feita de forma ineficiente, tá? Então, essa parte de fertilização, a gente tem essa solução, né, já implementada, tá ok? Ó, pessoal, só o chat ali, eu estou vendo que tem algumas perguntas, aí, se alguém aí puder dar uma olhada aí no chat, ou depois a gente volta para as perguntas, tá? Claro, na verdade é uma mensagem minha, né, falando que no final a gente vai sim ter um espaço para perguntas e respostas, mas se julgarem pertinente, quem quiser ir levantando a mão também para ir abordando, eu vou chamando o nome e, enfim, a gente vai nessa troca, tá bom? Perfeito, então. Bom, pessoal, então agora a gente vai partir para a parte de irrigação, né? A gente tem aí a água, né, que vai ser o nosso commodity do futuro. Hoje, aqui nós no Brasil, a gente está tendo uma crise aí, né, uma crise hídrica, né, mas a gente vê que no campo, às vezes, a gente acaba desperdiçando um pouco desse commodity, né, vamos falar assim, que é muito essencial, né? Se nós pegarmos aí os nossos amigos europeus, né, como os Países Baixos, né, a antiga Holanda aí, o que acontece, né? Eles possuem um processo de dessalinização da água, tá? E esse processo é muito custoso. Então, a água lá fora, né, na Europa, ela é muito, assim, ela é vista com olhos, assim, sedentos por tecnologia, né? Porque o desperdício da água lá é inaceitável, né? Aqui no Brasil, a gente acaba ainda não ligando muito para a água, né? Por enquanto, mas está chegando, né? Então, nos pivôs, por exemplo, nos pivôs de irrigação, né, nós temos sensores de vazão magnéticos, tá? Onde você tem a vazão instantânea e também a totalização para aquela área, né? Então, você consegue tanto medir de forma online isso aí, né, para saber a vazão que você está tendo naquele momento, como também um alarme de totalização, ou seja, se você tiver com 70% do seu campo irrigado, né, porém a sua totalização já bateu, quer dizer que você pode ter um vazamento, né, no meio do caminho, nos pivôs, tá? Um grande ponto que a gente tem aí de vazamento de água, né, onde a gente desperdiça muito a água, é a questão das válvulas, né, que fornecem, né, que passam o fluxo de água aí para os pivôs, né? Essas válvulas, elas muitas vezes elas ficam no campo, né, onde você tem a irrigação, e como é um lugar remoto, não existe muita manutenção nessas válvulas. Então, quando você precisa abrir ou fechar essa válvula, muitas vezes você precisa de manutenção, tá? Então, com sensores de monitoramento de posição de válvulas, você consegue, com a ajuda da assinatura de válvula, você consegue saber a saúde dessa válvula. Então, se essa válvula ela já está começando com alguma restrição no atuador pneumático, né? Se você tem alguma coisa obstruindo essa válvula, né? E, por exemplo, com um sensor de vazão, você consegue pegar a vazão logo após a válvula, ou seja, se estiver passando alguma coisa ali, quer dizer que você está tendo fuga de água na válvula, né? Então, com isso, você consegue passar usando, né,
remotas de campo inteligentes. Você consegue passar esse dado de forma remota para alguma central de controle, tá? Nessa central de controle, você pode fazer teste. Então, você pode tanto enviar dados do campo para a sua sala de controle, como também da sala de controle para o campo, né? Então, você pode fazer o que a gente chama lá de um partial stroke, né? Que você dá um tranco na válvula, só abrir e fechar ela para ver se você consegue movimentá-la, se ela não tem nenhum tipo de obstrução. E outros sensores aí, como, por exemplo, sensores de fluxo de ar comprimido, tá? Para você saber se está ok toda a parte de para pilotar a válvula e mandar esse fluxo de água para o campo, tá? Com os sensores de vazão, lógico, na parte de pivô, você tem que colocar mais sensores ao longo do seu pivô, né? Com isso, você tem o seu dado de vazamento entre os pivôs, né? Então, isso é interessante também, você ter esses dados e monitorar, ok? Aí depois, quando a gente fala em campo, né, quando a gente cai já na parte de maquinário, né, então a gente cai muito na parte de preditiva do maquinário, a gente fala da parte das ferramentas, né, se a máquina está com o motor bacana, se não está, a parte da colhedora em si, né, se o rolamento está bacana, se não está bacana. Essa parte ela é interessante, mas a gente tem que lembrar que nessas máquinas, a parte hidráulica ela é praticamente a parte mais utilizada, né, nesse maquinário, tá? Então, uma boa condição do óleo, do ferramental dessas máquinas, elas podem ser estudadas de forma online, tá? Então, por exemplo, né, o ciclo de vida do óleo, você poder utilizar sensores para você detectar a umidade do óleo, né, o particulado do óleo, né, temperatura. Eu senti também a parte de gestão de projetos. Não sei se vale a pena colocar ali também, cara. Cara, sinceramente, não. Eles têm lá um cara lá bom, viu? Tá. Eles têm Eu também achei que era daqui, mas eu acho que era um microfone que vazou. Ah, tá ok. Perfeito. Então, a parte do maquinário, né, é muito importante. Então, por exemplo, né, o ciclo do óleo, né, você verificar a umidade do óleo, o particulado do óleo, né, temperatura, pressão, isso é muito importante. Muitas pessoas falam, pô, Thiago, mas eu tenho isso no board da máquina, né? Sim, no board da máquina você vai ter a pressão do óleo, né? A temperatura do óleo, né? Como a gente tem nos nossos carros hoje em dia, né? Porém, você não sabe da saúde desse óleo, né? Você só sabe temperatura e pressão, né? Mas, por exemplo, e se esse óleo já estiver na hora de você fazer uma troca? O fluxo desse óleo, como que ele está? Está vazando óleo a máquina? Não está? Né? Então, você consegue fazer uma administração de todo o ciclo, né, de vida do óleo, né, da parte hidráulica das máquinas, né? Esses dados, eles podem ser colocados junto com o board da máquina. Você não precisa fazer uma substituição, você apenas agrega as informações, né? E aí o operador, ele consegue saber esses dados de forma imediata. Então, vazamento de óleo, né? Saber se o óleo já tem que ser trocado ou não, porque muitas vezes a máquina vai para o campo, né? Só que já estava na hora de fazer uma troca desse óleo, né? Outra coisa que você pode, esses dados, eles podem, se você na região, né, tiver um sinal de celular, você pode mandar esses sinais para a sua gerência, né? Para você ter um gerenciamento remoto disso também, né? Caso você tiver que fazer um schedule de outros maquinários, né, e ir para o campo, substituição, você consegue uma manutenção mais preditiva dessas máquinas, né? Ao invés de você
tomar os famosos sustos no campo, né? Onde no campo tudo é mais difícil devido à logística. Então, você tem que voltar lá para o seu galpão de manutenção e trazer tudo de volta, né? Então, o que a gente puder fazer para evitar esses sustos é o que a gente tenta fazer aqui na IFM, tá? É a gente transformar dados em informações, né? A partir do momento que a gente tem esses dados disponíveis, a gente consegue fazer com que esses dados nos auxiliem a tomar um pouco mais de decisões, né, mais assertivas aí, evitando aí algum susto, tá? Então, pessoal, a minha parte é isso, a minha parte é mais focada em a gente reduzir gastos, tá? É mais focada em vamos economizar, vamos tirar um pouco do excesso, né? E aí eu passo para o João aí, que vai falar mais de produtividade. Então, vocês fazendo uma soma dessas duas apresentações aí, eu acho que a gente tem um bom caminho aí para poder vencer as barreiras, né, com o que a gente tem, tá? Então, muito obrigado pelo tempo de vocês aí, e aí eu deixo a bola com o João aí. Não, legal, Thiago. Deixa eu já, então, compartilhar minha tela também. Acho que você precisa sair primeiro, Thiago, do compartilhamento. Aí. Legal. Bom, acredito que vocês estão vendo a tela. Sim, tá aberto aqui. Ah, legal, obrigado. Bom, eu sou João Kobuchevski, eu sou engenheiro eletricista, trabalho há 10 anos já na FM. Hoje eu ocupo o cargo de coordenador de produtos e vendas, né? E os produtos, é uma divisão da FM, né? A IFM ela tem mais de 20 mil itens, né? Ela é bastante conhecida no mercado aí com soluções de sensores. E hoje eu sou responsável pela divisão de controle e automação, né? Na parte de controle e displays para equipamentos móveis. Então a ideia aqui é eu falar um pouco do que eu ouço no campo, né? Conversando com vários fabricantes de máquinas agrícolas, né? E dando também continuidade no papo do Thiago, né? Em como a IFM ela pode contribuir, né? Nesses pontos, né? Dentro da agricultura, né? Que seria aumento de produtividade, diminuição de desperdício. A IFM, como sendo uma empresa de solução de tecnologia, né? Para automação, né? Então, esse é o principal, né, tópico que a gente está conversando aqui nessa apresentação, né? Então, quais são os desafios, né, que a gente enxerga, né, onde a IFM pode ajudar, né? Como garantir um melhor controle na taxa de plantio, como visualizar informações, né? Isso é muito importante, né? Como monitorar, né, os dados do equipamento agrícola, né? E também eu vou falar um pouco sobre Isobus, que é também um tópico bastante aí sendo cada vez mais, né? A gente vê o protocolo Isobus, né? Cada vez mais forte aí no agro, né? Principalmente quando a gente fala de máquinas, tratores e implementos agrícolas, né? Então, quais são as dores, né? O que é necessário hoje no ponto de vista ali de plantio, né? De irrigação, de aplicação de suco direto no plantio, né? É você ter uma otimização, né? É você substituir ali controles mecânicos, né? Você tem, por exemplo, uma plantadeira mecânica 100%, né?
onde você é obrigado, né, o operador ali do trator, né, ele é obrigado a manter uma velocidade fixa no trator, né, para que a taxa de plantio seja atingida, né, que a taxa de plantio seria a distância entre sementes, né, no momento que são plantadas, né. Então, aí onde que a eletrônica, né, onde é que a automação pode ajudar, né, pode contribuir, né? Pode contribuir no momento que, por exemplo, que você tem variações de velocidade do trator, né? Você tem um controle mais preciso, né, da dosagem dessa semente, né? Controle mais preciso da dosagem de vazão, né, de um líquido, ou também um controle mais preciso da dosagem de quilos, né? Quando a gente fala, por exemplo, de fertilizante, a gente fala de quilo por hectare. Quando é semente, a gente fala sementes por hectare, né? Ou seja, um insumo líquido, né? Então, litros, né? Por hectare, né? Então, para você fazer um controle preciso disso, né? Você precisa aí, no caso, de ter um CLP, que seria um controlador lógico programável, né? Você precisa ter uma eletrônica que verifique, né? Qual que é a dosagem atual, né? Seja do quilo, da vazão, litros, né? Ou seja, a quantidade de sementes por hectare, né? E fazer ajustes de acordo, né? Você aumentar ou diminuir, né, essa quantidade, né? De acordo com variáveis, né? Seja a velocidade do trator, seja que naquele ponto específico do terreno a gente tenha que fazer uma dosagem maior de determinado insumo, ou que ali a gente tenha que diminuir, por exemplo, a quantidade de sementes, né? Então, da onde vem essa informação, né, esse input, né? Você tem ali, por exemplo, mapeamentos, né, que são elaborados, né, elaborado um estudo, né, do terreno, né? Isso você acaba criando mapas, né? E baseado na posição GPS, né, é consultado essa informação desse banco de dados, desse mapeamento, né? E essa informação vem até o nosso CLP, o nosso controlador, e ali a gente faz um controle, né? Faz um ajuste específico ali de dosagem, né? Então, uma forma assim bem um pouco mais técnica e genérica, né? Aí que a IFM ela contribui, né? Utilizando a eletrônica, o controle, a automação, no benefício de você aumentar a produtividade, de ser o mais preciso possível, né? Então, a gente tem sensores, né, como o Thiago comentou, nós temos displays, né, no caso aqui, por exemplo, um exemplo de um display da IFM, para contribuir nesse controle, né? E aqui a gente também vai ter elementos CLPs, né, módulos para fazer a leitura e atuação, para atuar em atuadores, né, seja ele hidráulico ou seja ele elétrico, né, com o intuito de controle, né. Então, quais são as outras necessidades que a gente enxerga também, né? Você tem que ter uma eletrônica robusta, né? Com alto grau de proteção, né? Então, por exemplo, você tem no ambiente ali de plantio, você tem muita vibração, você tem impactos, você tem ali a presença óbvia de chuva, de água, de umidade, você tem a presença também do próprio fertilizante, que ele é bastante agressivo, né? Então, isso faz com que a necessidade, né, de você ter um produto bastante robusto, né, ou um produto desenvolvido para atender esse ambiente, né? Então, aí onde entra, né, a necessidade, por exemplo, da FM ela contribuir, né, com produtos com alto grau de proteção, por exemplo, grau de proteção IP67, né, onde 6 é a proteção contra poeira, por exemplo, e o 7 ali, né, mais relacionado à água, umidade, né. Produtos que são certificados a níveis de vibração e impacto, né. Então, os produtos a gente
nós mesmos temos laboratórios, né, onde nós submetemos o produto a ciclos de vibração e impacto, né, para a gente ver se ele suporta determinados níveis, né. Posteriormente, isso vai para uma certificação, como também altos níveis ali de imunidade de ruído induzido, conduzido, né, imunidade eletromagnética. Então, é importante também quando a gente fala de soluções de automação para uso agrícola, né, é importante que a gente leve em consideração as necessidades, né, desse ambiente, né. Então, aí a IFM ela consegue contribuir, vamos dizer, né, com produtos que se adequam, se adaptam a essa necessidade, né. Então, aqui nesse slide a gente vê a necessidade de controle, né? Como eu disse, controle de taxa, né? Seja ela de semente, de mudas, né? De colmos, né? Ou seja de quilo, no caso de um fertilizante, né? E para isso, né? A IFM ela possui em seu portfólio, como eu disse, sensores, CLPs e HMs, né? Um outro tópico que eu queria comentar com vocês é falar um pouco sobre Isobus, né? Eu vou fazer um introdutório sobre o que é isso primeiro, né? E depois falar como que a IFM pode contribuir, né, nesse tópico. Então, o que é o Isobus, né? É uma, né, como eu disse, como eu digo aqui na apresentação, né, é uma linguagem, né? Vamos dizer, é um idioma, né? É utilizado entre diferentes fabricantes para que eles consigam conversar, né? Então, por exemplo, você hoje, né? Nós temos diversos fabricantes, né? De implementos agrícolas, né? De tratores, né? Então, quando você tem diferentes fabricantes, né? Nós temos que criar, né, uma forma comum de comunicação entre diferentes fabricantes, né? Onde que a gente fala de protocolo de comunicação, né? Protocolo nada mais é que uma língua, né? No caso aqui eu estou falando português, utilizando o português para me comunicar com vocês, né? Então ambos, né? Todos aqui, né? Entendem o português. Então é a mesma coisa o protocolo, é a mesma coisa o Isobus, né? Então, é uma forma, né, de diferentes equipamentos se comunicarem. Então, existe um standard, né, existe uma certificação, um padrão, né, uma norma, né, Isobus, né, onde a IFM ela faz parte, né, desse grupo, né. Então, o site é a AIF, né, quando você verifica lá as empresas associadas, né, diversos fabricantes estão associados, a IFM é uma delas, né. Então, a IFM sendo associada, né, fazendo parte do grupo, ela pode fornecer aí soluções, né, de Isobus. Então, aqui o Isobus é uma linguagem comum, né, entre máquinas agrícolas, né. Então, quais são os benefícios, né, do Isobus, né? Você ter conectividade, né? Por quê? Porque você tem diferentes fabricantes de tratores, né? E o agricultor, ele utiliza o mesmo trator, né? Com diversos tipos de implementos agrícolas, né? Seja ele um pulverizador, seja uma plantadeira, né? Então, cada implemento agrícola, né, vai ter a sua função, né? Vai ter a sua funcionalidade. Tá? Então, e você pode ter implementos de diferentes fabricantes, tá? Diferentes até mesmo do trator. Tá? Então, quais são os benefícios? Conectividade, né?
você ter informação em tempo real, né? Com essa informação você consegue gerar um data log, uma documentação, né? Você também consegue fazer o controle, né? O operador realizar alterações de controle ou criar set points, né? Mudar taxas, por exemplo, de plantio, né? Isso é possível, né? Então, a informação, né? Ela vem das duas vias, né? Tanto do implemento, a informação vem para o trator, vem para um log de eventos, ou informações de controle de qual taxa desejada para aquele, por exemplo, aquela posição GPS, naquela posição do terreno, né? Elas são encaminhadas, essas informações também para o implemento. Observação, no caso, gerenciamento de alarmes, né? Por exemplo, uma plantadeira, você tem uma falha numa das linhas de plantio, né? O operador ser informado de imediato, né? Então, olha só que bacana, né? O operador sendo informado de imediato, ele já para, né, o plantio na hora e vai identificar ali a causa do problema naquela linha de plantio, né? Se ele não recebe essa informação, né, ele continua realizando o plantio, né? E só depois a gente vai ver que teve uma falha ali, né? Não ocorreu ali o crescimento da cultura, né? Naquele ponto específico, né? Então, aí, reforçando, né? O quão bom é a automação, né? O sensoriamento desses equipamentos. Aqui falando um pouco mais de termos técnicos, né? Você vai ter, por exemplo, uma unidade, né? Uma eletrônica de controle dentro do trator. Você vai ter a eletrônica, né? De controle do implemento. Né? Você vai ter um terminal virtual, né? No trator. Né? Então, aqui que é um dos elementos mais importantes, né? Porque esse terminal virtual, né? É como se fosse um tablet, né? Ou como se fosse um monitor, né? Uma TV, o que a gente fala de interface homem-máquina, né? Onde o operador vai visualizar as informações e é através daqui também que ele faz a alteração, né? A configuração do implemento. Você tem funções, às vezes, de task controller, que são funções onde você vai, por exemplo, realizar desligamento de sessão, né? Por exemplo, você quer só utilizar o lado direito do implemento, né? No caso de um pulverizador, naquele momento, né? Então, determinados comandos que são necessários ali no implemento, né? Você precisa desse recurso task controller, né? Aqui também você tem, às vezes, a necessidade de ter um joystick, né? Que são controles auxiliares, né? Também é possível fazer a iteração desse tipo de joystick, né? Que essa informação, né, chegue até o implemento também. E o Isobus em si, né? Que é o quê? Que é toda essa comunicação, né? Principalmente a comunicação entre o controle, né, do implemento e o trator, né? Como eu disse para vocês, o Isobus é um protocolo, é uma linguagem, né? E para a gente, geralmente, né, não só quando a gente fala de Isobus, mas, por exemplo, quando a gente fala no industrial, né, a gente precisa de um meio físico para realizar essa comunicação, né? Então, por exemplo, é muito comumente usado a Ethernet, né, o cabo de rede, né, Ethernet, né, tanto em casa como na indústria. Esse é, por exemplo, um exemplo de meio físico, né? E ali você vai ter protocolos, né, como TCP/IP, Ethernet IP, Modbus TCP, né? Esses são, por exemplo, protocolos muito utilizados na indústria. Aqui a gente tem uma similaridade, né? Onde o meio físico é o CAN, né? O meio físico CAN é o mesmo meio físico utilizado, por exemplo, nos veículos, nos carros, né? Para você ter a comunicação de dados ali entre os diferentes elementos, né? Principalmente a gente fala ali entre a transmissão e o motor, né? E aqui esse meio físico também é utilizado.
E aí, em cima desse meio físico, o protocolo Isobus, né? Então, é por isso que a gente menciona aqui CAN. Então, o Isobus, ele utiliza, né, o meio físico CAN como comunicação. Então, existe uma norma, né, que é a ISO 11783, né? Então, o Isobus é apenas um nome, mas o padrão, né, a norma, né, é a ISO 11783. Né? Então, aqui, por exemplo, sendo um pouco mais ainda técnico, né, você necessita, né, de utilizar aqui de controladores, né, para fazer, ou de elementos de controle dentro do implemento, né, no caso a EFM, né, ela contribui aqui com diferentes tipos de CLPs, né, que você pode vir utilizar, né, para realizar o controle desse implemento, né. Esse controlador, né, eu vou destacar aqui que a nossa solução Isobus, o Gateway, né, ele é como se fosse um tradutor, né, porque de um lado você vai ter o protocolo Isobus que eu comentei, e aqui você pode ter um protocolo, vamos dizer, proprietário, né, um protocolo de mensagens CAN mais simples, né, e eu vou explicar um pouquinho mais para frente essa concepção de Gateway. Então, né, que é justamente aqui, que é esse elemento, né? Então, a IFM, né, ela criou essa concepção de gateway porque permite você, diferentes controladores utilizados no implemento, seja ele de um controlador mais simples, né? Eu falo um controlador mais simples, é um controlador com menos recursos. E menos recursos não significa que ele seja ruim, mas ele tem recursos suficientes para controlar pequenos implementos agrícolas. Então, pequenos implementos agrícolas, eles não podem ter uma eletrônica muito cara, né? Porque isso é inviável, né? Então, a IFM ela tem um portfólio grande de controladores, né? Então, e esse gateway, né? Ele consegue comunicar, né? Fazer essa ponte, né? Entre trator e implemento, desde controladores mais simples até os mais avançados. Então, aí que é o ponto de vista interessante, né, de você ter um elemento gateway, né, o tradutor, ele fora, né, do elemento de controle do implemento. Né? Então, a gente usou a concepção, né, de separar esses dois elementos de modo a você ter uma maior flexibilidade. Tá? Como eu disse aqui, você pode ter diferentes controladores com o gateway. Né? Diversos controladores são suportados. Né? Aqui a gente acaba tendo um IOP. Na verdade, aqui é como se fosse um programa, um software, né? Que vai fazer essa ponte entre o trator e o implemento. Né? Então, aqui que a gente tem o protocolo, né? Vamos dizer, como se fosse um sistema operacional rodando dentro do gateway que vai fazer essa tradução. Né? Ele vai pegar a informação que vem do implemento e adaptar, né, vamos dizer, usando esse termo, né, de acordo com a forma que o terminal virtual vai entender, né, vai reconhecer. Nada mais é que ele vai pegar a informação aqui, né, e adequar dentro da norma, dentro da especificação da norma Isobus. Então, uma coisa interessante do Isobus, né, é que sempre o implemento agrícola, né, que ele acaba enviando informações. O implemento agrícola que, vamos dizer, direciona, né, o terminal virtual, o que ele tem que exibir na tela, ou quais, por exemplo, informações vão ser possíveis ali de controle, né? Então, o que aparece aqui no terminal virtual, na verdade, né,
essas instruções, né, elas ficam armazenadas aqui dentro do gateway, né? Então, uma forma também que a gente criou, né, de facilitar, né, essa elaboração dessas telas, né, dessas informações, né, porque grande parte do código, né, grande parte desse desenvolvimento, né, ele já está facilitado, ele já está feito aqui dentro desse gateway. Então, por exemplo, em questão aqui, vamos dizer, não vou falar segundos, questões de minutos, né? Ou principalmente na primeira vez que você conecta o implemento ao trator, existe essa configuração, né? Que é essa descarga do programa na tela. Como eu disse aqui, né? A informação, o upload, né? Da visualização, né? É realizada pelo gateway no terminal virtual. E aqui, por exemplo, você acaba, em questões ali de minutos, você já começa a ter a informação customizada, né? Que é necessário que o operador do trator visualize, né? São as informações ali customizadas, as informações pertinentes aqui do implemento, né? Então, ou seja, resumindo, né? O terminal virtual aqui, quando você adquire um trator, né? O fabricante do trator, por exemplo, o John Deere, né? O agricultor já adquire essa tecnologia, esse terminal virtual, né? No trator, né? E esse terminal virtual, através do Gateway FM, né? Então, o fabricante, por exemplo, do implemento agrícola que vem utilizar esse gateway, o elemento de controle, sensores, né? Ele vai conseguir com que o seu implemento, né, se comunique, né? Ou ele a ideia final é que o agricultor que adquire, né, esse implemento agrícola, né, ele tenha certeza que o trator que ele adquiriu da John Deere, com o terminal virtual da John Deere, vai ser capaz, né, de controlar ou de interagir com o implemento que foi adquirido de outro fabricante, né? Eu queria transmitir o que é o Isobus, né, numa forma um pouco mais genérica e um pouco técnica também para vocês. Isso tem cada vez mais tem sido falado, ou cada vez mais, se vocês visitarem feiras agrícolas, vocês vão cada vez mais ver esse termo Isobus cada vez mais forte, né? E aqui a gente queria transmitir para vocês como que a IFM pode contribuir com sensores, com controladores, né? De forma a otimizar, né? Você diminuir desperdício, você aumentar a produtividade, né? Esse que era a mensagem que nós gostaríamos de falar com vocês. Acho que agora, né, Guilherme, a gente vai deixar alguns minutinhos para caso alguém tenha alguma dúvida ou que queira que tanto eu ou o Thiago aborde ainda com vocês. Perfeito, pessoal. Então, o contato do João e do Thiago estão aí na tela. Acredito que também, havendo a possibilidade, a gente faz a gente divide, né, essa apresentação com vocês, enfim, esse material muito rico. Por favor, alguém tem alguma dúvida, alguma ponderação, algum feedback que queira participar, por favor. Bom, pessoal, não havendo, assim como eu combinei no começo, eu gostaria de lançar aqui mesmo no Zoom um parecer, né, uma enquete, na verdade, juro, muito rapidinho, de 4 perguntas para a gente realmente analisar a questão da aderência com o tema. Enfim, então, por favor, se vocês puderem já preencher, só para a gente, nos ajuda bastante a definir os próximos temas, os próximos eventos. Vocês confirmam que está aparecendo para vocês a enquete? Tá sim. Legal. Obrigado, Leandro.
Bom, temos 13 respondentes aí, já mais da metade, enfim. Fiquem à vontade nesse meio tempo, caso apareça alguma dúvida, algum feedback. E já nessa parte de encerramento, gostaria de agradecer ao pessoal da IFM por trazer esse tema, como eu disse, tão rico, tão caro para nós da HK, que queremos cada vez mais trazer temas de agro, e é também por isso a enquete, né, de ajudar a gente nessa formulação, e gostaria de agradecer também a vocês por terem participado, por terem contribuído, despendido do horário de vocês nessa tarde para participar, tá bom? Caso vocês tenham alguma dúvida, enfim, acredito que vocês tenham o meu e-mail, também do time de relacionamento, e a gente fica à disposição sempre. Obrigado, Thiago, obrigado, João. Guilherme, a gente que agradece, viu? Então, qualquer problema, qualquer dúvida que tiverem aí, qualquer solução também que precisem, né? Pode usar a IFM aí como um solution provider, beleza? Legal. Bom, encerrar então aqui a enquete. Muito obrigado a todos que participaram. A gente se vê na próxima e qualquer coisa a gente está por aqui, tá bom? Boa tarde, até mais, pessoal.